E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar hoje sobre este país que sempre gera polêmicas. Cuba. Será que Cuba vai lançar um foguete? Solta a vinheta. De vinheta, né? Essa é a marchinha do Carnaval Clássico. Quero ver Cuba lançar, quero ver Cuba lançar. Cuba lança, Cuba lança, Cuba lança. Então, gurizada, antes de mais nada aqui, antes de começar especificamente a falar da mudança de governo, né? Que aconteceu em Cuba, que acaba sendo super relevante aí dentro da política internacional na América, né? Eu só tenho que fazer um recorte com você. Qual é esse recorte? Eu sou o Renanzinho Paz e Amor, né, gurizada? Eu sou o Renanzinho Paz e Amor. E quando fala Cuba, geralmente a primeira coisa que aparece é os caras: vai pra Cuba, comunista! Vai pra Cuba! É a primeira coisa que aparece, geralmente, né? Então, assim, tô falando de Cuba porque é uma coisa importante dentro da política da América Latina, tá? Ela tem todo um valor simbólico em cima dela, ela tem todo um valor cultural, então é algo que deve se falar sim, tá? E tem que se falar, tipo, mostrando os pontos, né? E contrapontos de Cuba. O que eu quero dizer com isso? Eu sou bem crítico ao regime cubano. Já decepcionei uma galera aí, mas sou bem crítico ao regime cubano. Acho o regime cubano aí um regime que ele oprimiu boa parte das divergências políticas, né? Daí tem gente que fala assim, mas a direita não tem que ter espaço mesmo. Beleza, entendo, né? Mas ele fez isso também com a esquerda. Tem uma matéria muito legal que, se eu me lembrar da Vice, eu vou colocar aqui, por exemplo, os anarquistas cubanos e tal, como é que é a vida deles lá, e eles reclamando a FU. Tá? Então essa seria o um dos problemas que eu tenho com Cuba, né? Essa ideia de ter esmagado toda e qualquer perspectiva ou outra perspectiva aí de visões políticas e tal. Então, dentro disso, né? Dentro dessa minha. Não, que é a opinião, eu sei que tem um monte de gente que produz conteúdo aí no YouTube favorável e tal. Tem uma menina chamada Laura Sabina, que parece que é uma estudiosa de Cuba, legal. Fica até o convite para ela aí, se ela quiser fazer um contraponto, tá? Mas esse seria a minha visão sobre. Dito isso, vamos fazer um breve histórico sobre a situação cubana. Então a gente teve a Revolução Cubana, né? Que foi ali o momento em que os Castro, os brothers, né, os irmãos Castro, juntamente com Che Guevara e outras pessoas, entraram em Serra Maestra, foram por dentro da Serra Maestra convidando e conseguindo mais trabalhadores camponeses para se juntar à revolução para tirar o Fulgêncio Batista. E daí tem uma galera que fala assim: a vida com o Fulgêncio Batista era bem melhor, não sei o que. Cara, a vida com o Fulgêncio Batista era bem melhor para quem tinha grana, né? Se isso não fosse verdade, as pessoas não iam se irritar e fazer a revolução ali cubana. Então também tem isso aí, né? A galera gosta de trazer uma outra narrativa da história, como se as pessoas que vissem com o Fulgêncio, nossa senhora, vissem super bem. Não, tanto é que não, que uma galera se juntou aos Castros e ao Che Guevara para fazer isso que ficou chamado de Revolução Cubana. Quando é feita a Revolução Cubana, vários burgueses locais, principalmente a galera das indústrias de açúcar, ajudaram bastante esses revolucionários a fazer a Revolução Cubana, porque eles eram burgueses com uma visão mais nacionalista de Cuba. Então, eles, né, Cuba sempre era um quintalzinho dos Estados Unidos. Esses caras que eram burgueses, grandes capitalistas de Cuba, só que nacionalistas, ajudaram o Guevara e os Castros. Feita a revolução, tem toda uma situação aí que, tipo, muita gente diz que o Castro não necessariamente ele era socialista na época da Revolução. Inclusive, quando ele era mais jovem, o Fidel Castro ele foi filiado ali ao Partido Liberal, tá? Ele tinha umas perspectivas super liberais, assim. Só que como ele viu que os Estados Unidos começou a fechar o cerco para ele, em termos de geopolítica, a alternativa que ele tinha era se voltar para a União Soviética. Ele se voltou para a União Soviética e a União Soviética deu toda a base ali financeira e auxílio político para Cuba e tal. E daí dizem que é aí que ele foi se tornando realmente um socialista, né? De fato, assim, politicamente falando, tá? Esse processo revolucionário é marcado por várias tentativas dos Estados Unidos, né? A invasão da Baía dos Porcos, e depois a gente tem a crise dos mísseis, várias coisas que o cara estuda na aula de história ali, né? Que aconteceu logo nesses primeiros 10 anos aí, quando o Fidel Castro assume, tá?
Então ele nacionalizou as empresas na época que ele assumiu, daí essa própria burguesia nacionalista ficou braba com ele, vários morreram, vários foram para os Estados Unidos e ele fez a revolução. Lembrando que revolução não tem caráter de ser bom ou ruim, viu? Isso tem que ficar bem claro, não tem esse caráter de ser bom ou ruim, mas é um processo revolucionário porque ele muda o status quo, ele coloca um outro status quo, outras leis, outro tudo em Cuba, tá? E daí é o Partido Único, que há muita crítica em relação ao Partido Único, que todo mundo fala, Cuba é uma ditadura por causa do Partido Único. E daí tem esse Partido Único. Este Partido Único em Cuba é o que começou a controlar Cuba ao longo da história de Cuba pós-revolução, né? E ele era sempre controlado pelo Fidel Castro. Fidel Castro como presidente emérito de não sei o que. Ele era cheio das importâncias, né? E daí, na virada dos anos 2000, lá, meados dos anos 2000, Fidel Castro começa a ficar muito com problemas de saúde, até que o irmão dele, o Raul Castro, assume a presidência do Partido Comunista. O irmão Castro assume em 2008 e já havia, quando ele assume em 2008, já havia uma perspectiva das pessoas, tipo, será que o Castro vai ir agora, o Raul no caso, né, para o lado do capitalismo? Será que ele vai abrir um pouco os mercados de Cuba? Era sempre essa uma das iminências quando assume Raul Castro, tá? Então ele assume em 2008, ele abre um pouco, muito pouco o mercado cubano, ele se encontra com o Obama, né? Que daí o Obama ganha um prêmio Nobel da Paz por ter feito absolutamente nada. É o prêmio Nobel da Paz mais estranho que eu já vi na face da Terra. O cara ganhou antes mesmo de... Mas enfim, isso é uma outra discussão. Mas ele se encontra até com o Obama e tal. Os Estados Unidos tentam uma aproximação com o Raul Castro. Assume o Trump rompe, né, com o Raul Castro. No ano de eleição do Donald Trump, inclusive, foi o ano de morte do Fidel Castro, 2016. Então, um dos últimos. Os caras chamam de história viva e tal. E assim, a gente pode ter 1000 críticas ao Fidel Castro. E eu tenho, viu? Como eu comecei o vídeo falando. Mas o cara sobreviver à CIA, né? Inúmeras tentativas da CIA acabar com a vida dele. Eu acho que o bagulho, uou, caraca, o cara é sinistrão mesmo. Mas enfim, né? Tem essas inúmeras tentativas de silenciá-lo e ele morreu, foi de velhice o homem, né? O homem morreu de velhice. Beleza, o Castro assumiu em 2008, né? Até que este ano a gente tem o 8º congresso. O que é esses congressos cubanos? É quando se junta todo mundo do partido cubano, né, comunista, e eles pensam os próximos anos, eles pensam como vai ser os próximos anos, o que tem que ser feito, como vai ser a economia, como, né, que é aquela característica de às vezes de países socialistas, que é essa ideia de tipo, tu se reúne e daí tu tenta prever até os próximos anos, né, o que vai acontecer e tal. Daí nesse 8º congresso assume Miguel Dias-Canel, que é o primeiro cara nascido pós-revolução. Isso é uma coisa curiosa, assim, é o primeiro cara que nasceu pós-revolução cubana a assumir o cargo. Claro, né, era o Raul e antes era o Fidel, né? Então, ele foi o primeiro cara. E daí uma das dúvidas que acontecia, né, da política externa, será que agora sim Cuba vai se abrir os mercados para o capitalismo? E de acordo com o que ele mesmo disse, ele disse que não, né? Ele disse que vai continuar consultando Raul Castro, que vai continuar os rumos da revolução socialista. E daí fica uma crítica aí, viu? A revolução socialista está sempre em curso, né? Nunca acaba. E ele falou que não, né? Mas no papel Cuba aceita formas não estatais de gestão, que é como eles chamam ali um setor privado, uma cooperativa, né? Então já tem gente empregada no setor privado em Cuba, já tem algumas profissões privadas incipientes. Claro, tipo, tudo é muito pouco ainda, né? Só que mesmo assim, mesmo com esse setor privado que o governo aceita, fica claro que a ideia é justamente o quê? A ideia é justamente ter o planejamento central da economia. Por mais que se tenha essas formas não estatais de gestão, a gente ainda vai ter o planejamento central da economia feito pelo Miguel, tá? E daí cabe fazer uma ressalva aqui. Como fica o embargo econômico? O embargo econômico foi feito na época do Fidel Castro ainda, como uma forma de retaliação dos Estados Unidos. E daí quem é defensor de Cuba e tal, fala que o embargo econômico é quase que um genocídio, né? Porque tu proíbe de comprar e vender coisas de Cuba e de alguma forma tu matar a população cubana, às vezes que não tem nada a ver com a história, tá?
Há pessoas que dizem que o embargo econômico é isso. E daí tem dois usos do embargo econômico. Tem esse uso dos Estados Unidos para exercer pressão em Cuba, onde a galera associa com esse genocídio e tal. E tem o lado que o governo cubano também usa o embargo econômico como desculpa para muita coisa. Parentes, não estou falando que é ruim o governo usar ou que é bom o governo usar, certo, errado, não. Mas ele usa isso também com muita desculpa sobre o embargo, tá? Então, voltando agora, né, do Miguel, será que vai acabar o embargo? Não vai? Olha, ao que tudo indica, por enquanto não, né? Não vai acabar o embargo. Talvez alguns pontos específicos sejam negociados, né? Mas uma coisa que a gente está vivendo agora em Cuba e no mundo, né, a situação da pandemia, onde Cuba também fica em crise porque Cuba vivia muito do turismo, né? Muito dos dólares da grana que entrava em Cuba era relacionado ao turismo. E como ficará Cuba, por exemplo, né? Como fica agora Cuba nessa situação? Ele vai ter que abrir os espaços para forças produtivas privadas ou não? Se ele abrir esse espaço para forças produtivas privadas, ele está se abrindo para o capitalismo. E quanto mais Cuba se abre para o capitalismo, será que ele está mais longe do socialismo cubano? Então é um monte de dúvidas que começa a surgir, tá? Porque Cuba, para quem não sabe, tem todo um valor simbólico para os socialistas da América Latina. O dia que Cuba virar capitalista, se acontecer, né? Se acontecer isso, também é uma derrota muito simbólica para esse socialismo a lá Cuba, né? Que se inspira um pouco na China, né? Na União Soviética e tal. Então, assim, será que o capitalismo irá vencer, né, em Cuba ou não? Vamos aguardar, tá bom? Mas agora a gente tem um novo presidente ali em Cuba. Vamos esperar ver o que ele vai fazer para tentar tirar o país da crise. E eu acho importante sair da crise porque não é legal, nenhum país está em crise, principalmente em situação de pandemia, né? Só que talvez para sair da crise ele tenha que liberar mais as forças produtivas para o setor privado. E daí eles caem nesse famigerada sinuca de bico. Tá bom, gurizada? Se vocês chegaram até aqui, cogite em apoiar o canal, tá? Na descrição aqui do vídeo tem formas de apoiar o canal, PicPay, transferência direta, assinatura mensal que dá pra fazer aqui nesse botão Seja Membro. E quando toca... Opa, tocou a sirene. Quando toca a sirene é Pix. Manda um Pix também pra gente, tá bom? Isso ajuda bastante o canal, tá? Opa! Beijo no cérebro de todo mundo e tchau! Like a bird on a tree, I'm just sitting here.